Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o engenheiro Wagner Victer, atual presidente da FAITEC e ex-presidente da SEDAI. Para entrevistá-lo, convidei também o jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Victor. É um prazer recebê-lo aqui, né, mais uma vez no programa. Boa noite, Ricardo. É sempre um prazer estar falando com você, das pessoas que lhe assistem, trocando um pouco das nossas opiniões e tendências, o que fizemos, o que pretendemos fazer, dentro do cenário que o Rio de Janeiro se coloca. Victor, antes de falar sobre a FAITEC, eu queria fazer um grande balanço do que você fez à frente da SEDAI. Você deixou, nessa semana, a presidência da SEDAI, depois de ter feito uma revolução na empresa, depois de ter construído o prédio atual, depois de ter instalado processos administrativos modernizantes na empresa. Eu queria que você fizesse um pouco da síntese do que era a SEDAI quando você chegou e do que é a SEDAI hoje, ou melhor, semana passada, quando você passou o bastão. Olha, Ricardo, nós que trabalhamos com a administração pública tendemos a, de alguma maneira, registrar o que fazemos até para você não ter a perda. Nós já elaboramos aí até um trabalho que foi feito, que são o Programa de Melhoria da SEDAI, foram 1.449 ações. Nós fizemos com todos os diretores, inclusive passamos aos gerentes. A própria Fundação Getúlio Vargas fez um livro agora, colocando a SEDAI como case nacional da administração pública. Mas independente das modificações que foram diversas, algumas você citou, acho que o resgate da autoestima, da própria imagem da SEDAI perante a opinião pública, levando a credibilidade, é algo fundamental, em especial nesse momento que a gente vê crises acontecendo em outras empresas. Quando a gente vê empresas, infelizmente, como a minha empresa de origem, a Petrobras, com dificuldade de assinar um balanço, nós herdamos uma SEDAI que não tinha balanço, que era uma empresa que tinha abstenção de parecer, o auditor se recusava. Não tinha balanço e dava lucros enormes, prejuízos enormes. Exatamente. E agora você deixou... Nós deixamos, em todos os anos, os últimos balanços que nós deixamos, vou fechar ainda de 2014, que foi nascido, balanços feitos por empresas chamadas Big Four internacionais, Price, Ernst Young, sem ressalvas, e todos com lucros. Revertemos o prejuízo acumulado, revertemos o registro na CVM, e algumas pessoas falam, mas vem cá, isso é questão financeira. O que isso representa para a população? A SEDAI só pôde, no último dia do ano, e o Pezão destacou isso no discurso dele, que ele assumiu, o governador, só pôde, no último dia do ano, ao dia 31, eu mandei para ele assinar em Mangaratiba, assinar o empréstimo da Baixada, que é o grande desafio da SEDAI para os próximos 4 anos, uma operação que vai ser de 3,4 bilhões, em função da recuperação financeira. Então não dava para investir, que é dinheiro do caixa própria, se você não recuperasse financeiramente. Isso além das melhorias que nós tivemos em comunidades, praticamente comunidades sem problemas de água em relação ao passado, como Água para Todos, aumento da oferta de água em São Gonçalo, Macaé, Rio das Ostras, funcionários não andam mais em caçamba, não reparam mais os tubos com aquela famosa câmara de pneu, frota renovada, carros renovados, o tempo de resposta entre uma reclamação e o atendimento caiu da ordem de 5 vezes. Então há melhorias muito concretas. Ainda a gente vê, pelo menos na imprensa ou no setor de reclamações, ainda há muitas reclamações, principalmente no verão, sempre ainda continua aquela falta de água em questões pontuais, no Recreio, Bairro, algumas comunidades da Baixada Fluminense. Ainda isso ainda realmente tem. Em alguns lugares, cada caso, você tem o sistema Recreio / Jacarepaguá é um sistema que vai sofrer muito agora, porque tem uma obra em andamento, a obra termina agora em 2015, são 2 reservatórios que estão sendo colocados, Outeiro e Jacarepaguá. O primeiro pedaço da adutora foi feito, que é o Catão em Barra, já estão em carga, e o novo presidente, que é o Briar. Que detalhe, o Briar, que assume a nova presidência da SEDAI, eu posso afirmar certamente é o maior engenheiro de saneamento do Brasil hoje, profissional competente, dedicado, Pezão, e não poderia escolher pessoa melhor. O profissional que trabalhamos juntos durante 8 anos, reputo melhor
engenheiro de saneamento no Brasil, hoje em exercício. E certamente com essa obra, resolve. Na Baixada Fluminense, especialmente, dois municípios, A Baixada Caxias, é um problema antigo, né? Então, a Baixada, eu acho que talvez seja o maior problema da SEDAI, porque há muitos anos, mas talvez desde Chagas Freitas, que se ouve que falta água na crescimento Baixada. Desordenado, resolvemos alguns lugares, melhoramos muito, alguns lugares como Nilópolis, mas especialmente Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, vão ser resolvidos com esse projeto 3,4 bi, que são 17 novos. Do que consiste esse projeto? Esse projeto é uma solução de engenharia feita dentro da SEDAI. É o Guandu 2? Que nós construímos durante 3 anos. Porque muita gente fala em fazer projeto, mas não faz engenharia. Então nós fizemos engenharia, porque às vezes você faz obra, mas a obra não funciona, não tem engenharia. É um conjunto de quase 800 quilômetros de adutoras, de redes, 17 novos reservatórios, 9 reservatórios estavam parados que entram em carga, 17 sistemas novos de bombeio, e é um projeto que vai entrar, além do complexo Guandu 2. Então o projeto começa a dar resultado. Vai ser duplicado o Guandu? Não, vai ser um outro sistema que trabalha ao lado do Guandu. O Guandu hoje é 43 mil litros por segundo, o novo sistema 12 mil litros por segundo. Com a mesma água do Guandu, Paraíba do Sul. Transferida do Guandu e do Paraíba. E esse é um detalhe, Gimenez. Todo mundo fala. Imagine se essa crise que está acontecendo nos estados sobre a crise acontecesse hídrica, aqui no Rio de Janeiro. A crise hídrica, São Paulo roubando a nossa água. Se tivesse acontecendo no Rio de Janeiro, a crise, e muita gente falou, agora eu vi gente da mídia, ué, mas como é que falta no São Paulo, não falta no Rio? Nós fizemos dever de casa também. Modificamos as nossas captações, o próprio sistema Guandu, nós fizemos a modificação do sistema de captação. Mudamos a captação em diversos municípios do interior. Ampliamos a produção do Guandu, reduzimos as nossas perdas. Hoje as nossas perdas são elevadas, mas muito menores do que outros locais. Que percentual de perda tem? Hoje é da ordem de 30%, mas são perdas técnicas e perdas não técnicas. Roubo, há muito furto ainda isso nas adutoras? Há muita coisa. Mas, por exemplo, furo as adutoras? Substituição de redes, nós praticamente com o contrato que está em andamento, vamos substituir 90% das redes. Nós trocamos centenas de milhares de quilômetros de redes que não eram trocados há 50 anos. E é um trabalho que continua, é um trabalho que vai avançar. Então eu fico bastante feliz com o resultado. E eu estava outro dia refletindo, nós estávamos até falando. O presidente da SEDAI ficou mais tempo, ficou 3, eu fiquei 8. Chegou um momento que eu estava até já me confundindo, a SEDAI comigo com a SEDAI. Então eu falava, olha, eu vou ter que lançar um novo desafio. E esse novo desafio, o secretário Tutuca me trouxe, o Pezão me trouxe. Estou muito animado, porque chega um momento que você tem que passar o bastão, até para continuar o processo de melhoria. E não poderia passar o bastão para um time melhor, que grande parte da equipe que estava trabalhando comigo e o próprio diretor é um talento. Queria falar um pouco sobre também a despoluição da Baía de Guanabara. O que avançou nesse período todo que você esteve lá, principalmente em relação à Estação Alegria, que teria entrado em operação com uma capacidade maior, vocês conseguiram aumentar os troncos e com isso fazer com que a estação operasse quase que na sua capacidade total. Você citou a Estação Alegria, mas não só Alegria, como Sarapuí, como Pavuna, como São Gonçalo, eram monumentos de obras abandonadas, nunca tinham entrado em operação. A Alegria não tratava regime secundário. E com as obras feitas em Alegria, em Pavuna, Sarapuí e São Gonçalo, a melhoria tanto que algumas praias da Baía de Guanabara começaram a apresentar resultado liberados, inclusive da minha ilha do Governador. Paquetá já começou a aparecer, o Dia fez matéria, as praias de Paquetá, e a obra de Paquetá nem acabou plenamente, vai acabar daqui uns 3 meses. A Praia da Bica, na Ilha do Governador, a Praia da Guanabara, da Freguesia, na ilha, Praia da Urque, Praia Vermelha. Então, eu digo o seguinte, quando as pessoas me falam, vem cá, você acredita nisso? Eu falei, tanto que acredito, esse final de semana eu caminhei na Praia da Bica. Mergulhou na Praia da Bica? Eu faço stand-up, mas eu estava caminhando e estava lá com o pessoal do Frescobol, o presidente do grupo Frescobol na ilha é o Ovelha. Sei. Aí o Ovelha falou, pô, Vic, isso tá uma maravilha, o pessoal do stand-up, a praia voltou a bombar, porque as pessoas voltaram a acreditar, tem os projetos Botim. Então isso me dá um prazer, porque eu deixei de ser o presidente da SEDAI, mas continuei morador da ilha. E as pessoas percebem isso. E eu acho que esse é um grande compromisso. E o Cabral apostou nisso, Ricardo, desde o início, o Pezão, porque quando a gente começou com esse programa de poluição de praia, que ainda tem que avançar, tem muita obra em andamento, obra que não foi finalizada, muita gente não acreditava. É óbvio que tem sempre o pessimista. O pessimista, às vezes, tem razão, porque poderia ter avançado algumas coisas, mas certamente avançou muito mais do que avançou em 30 anos anteriores. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da FAITEC, engenheiro Wagner Victor.